Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a brilhante, deliciosa oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre ultratividade e as normas coletivas. Não entendeu? Fica tranquilo. Quando eu comecei a estudar para esse programa, eu também não estava entendendo nada. Mas você não tem ideia do que isso tem a ver com a sua vida, com as nossas conquistas como trabalhador. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos dar início a esse nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo, Dr. Murilo. Prazer recebê-lo, Dr. Murilo, que é advogado e vem hoje tentar explicar para a gente um pouquinho essa questão, não é isso? Isso mesmo. Boa tarde, Carla. Boa tarde aos telespectadores. Vamos começar do básico. O que é ultratividade? Bom, para a gente falar de ultratividade, é necessário que a gente explique primeiro onde ela se aplica, né? Ótimo. Você falou na chamada sobre normas coletivas, né? Isso. E a ultratividade se aplica nas normas coletivas, especificamente do que a gente está falando, né? O que seriam as normas coletivas? O trabalhador sabe que a CLT, que foi alvo aí de uma reforma profunda recentemente, Exato. garantia o mínimo dos direitos trabalhistas. Exato. E através das negociações coletivas feitas via sindicatos, os sindicatos, com a representação patronal, evoluíam nessas condições de trabalho, condições econômicas e estabeleciam, através de acordos coletivos ou convenções coletivas, né, normas, condições em que se deferia ao trabalhador benefícios que não estavam na CLT. Então, as normas coletivas trazem para o trabalhador mais benefícios que não estão previstos na lei. Fazendo um parênteses, as normas são os grandes benefícios adquiridos por conta do trabalho super suado dos nossos sindicatos. Não resta dúvida, né? A grande atuação dos sindicatos era exatamente, na hora da negociação coletiva, procurar trazer para o trabalhador um número maior de benefícios que não estão previstos na CLT. Então, o acordo ou a convenção coletiva vem dar ao trabalhador diversos benefícios, como plano de saúde, auxílio alimentação, entre outros que não estão previstos na lei, mas sim na norma coletiva como resultado da atuação do sindicato quando da negociação. Ótimo. Entendemos onde está inserida a ultratividade. Ok. E o que é ela de fato? Bom, nós destacamos agora as normas coletivas, né? O que seria a ultratividade? Pela legislação anterior à reforma trabalhista, pela Sim. CLT, as normas coletivas poderiam vigorar por até 2 anos, né? Sim. Os acordos coletivos, anual ou até 2 anos. Então, aqueles benefícios alcançados pela categoria através da atuação do sindicato tinham um tempo de duração de 12 a 24 meses, né? Bom, quando se encerrava esse acordo ou essa convenção coletiva, os sindicatos iniciavam uma nova negociação coletiva para um novo período de 12 ou de 24 meses. Certo. Bom, enquanto se negociava, esses benefícios alcançados na negociação anterior produziam seus efeitos, até que uma nova negociação fosse concluída. Então, a ultratividade é a manutenção da eficácia daquelas normas coletivas, mesmo após o período de vigência do instrumento coletivo ou do acordo coletivo. Acabou o acordo,
os sindicatos estão negociando, mas aquelas normas ainda valem. Elas ultrapassavam o período de vigência do acordo coletivo. E qual sempre foi a importância da ultratividade para o trabalhador? Para o nosso telespectador lá de casa entender assim, peraí, então qual era a importância desta coisa para mim, enquanto cidadão? Bom, a gente falou inicialmente que a CLT trazia o mínimo de direitos, né? Certo. O básico. O acordo coletivo, os instrumentos coletivos trazem uma gama de benefícios muito maiores do que aquele estabelecido em lei. Então, quando chega a hora de negociar isso, você tem a garantia da manutenção daqueles benefícios até que se complete a nova negociação. Era exatamente isso. Venceu o tempo de duração do acordo, mas aqueles benefícios estavam garantidos até que nova negociação surgisse. Então, os sindicatos partiam sempre para mais. Bom, aquilo está garantido, a gente tem que buscar mais. Não só cláusula econômica, mas cláusulas sociais. Plano de saúde, plano odontológico, auxílio alimentação. Se partia para alcançar outros benefícios. Com o fim da ultratividade, a gente parte do zero. Acabou o acordo coletivo, a reforma diz que não tem mais a ultratividade. Quer dizer, aquelas cláusulas, aqueles benefícios não se prolongam no tempo. Então, acabou ali, aqueles benefícios podem deixar de existir de um dia para o outro. E aí, na verdade, isso não existia antes da reforma. É mais uma das facetas da reforma trabalhista que não se comentou tão organizadamente, de forma clara para o trabalhador? Eu acho que é mais uma das facetas cruéis dessa reforma trabalhista, porque eu acho que o trabalhador não faz ideia do quão se perdeu com a reforma trabalhista. Os sindicatos sofreram um duro golpe na perda de receitas, e o sindicato funcionava como um amortecedor entre o capital e o trabalho. Através dos sindicatos se conseguia avançar, se conseguiam mais benefícios. E a reforma tirou força dos sindicatos, o que pode atrapalhar nas negociações coletivas também. E atrapalhando a negociação, se atrapalha o alcance de benefícios. E a gente vai ficar com o mínimo que a CLT garante. Na sua avaliação, quando é estabelecido o fim da ultratividade, os sindicatos vão ter que ficar num ciclo vicioso para conseguir direitos já conquistados, sem quase que dar passos novos para novas e melhores conquistas, porque vai perder tudo. Então tem que bater de novo para conseguir o que já tinha, bater de novo para conseguir o que já tinha. Pode virar um ciclo vicioso para manter o que a gente tem hoje? Que cada categoria tem? Essa é a nossa grande preocupação. Eu represento diversos sindicatos na área bancária, sindicatos de bancários, né? Nós estamos começando agora a negociação coletiva, porque a data própria para isso é 1º de setembro. Certo. A nossa expectativa é tentar manter tudo que já temos e conseguir avançar alguma coisa. Agora, o fim da ultratividade para as categorias menos organizadas vai representar isso. Vai representar você brigar para manter o que já tinha alcançado. E não evoluir, não conseguir novos benefícios, mas estar sempre brigando para recuperar aquilo que o fim da ultratividade estabelece como perda. Quando o senhor disse sindicatos menos organizados, vou fazer um adendo. Se eu estiver equivocado, me corrige. Mas menos organizados nesse sentido é porque você aí de casa lembra que a gente já falou várias vezes que o Sindicato dos Trabalhadores Bancários, eles pedem uma coisa no Brasil inteiro. Todos eles juntos se reúnem um montão de vezes e fazem uma pauta coletiva. Diferente do que acontece nos outros sindicatos menores, né? Por exemplo, assim, os trabalhadores, os metalúrgicos, quer dizer, os metalúrgicos também são grandões, mas também não seguem esse, não. Vamos pensar no menor. Vestuário, que a gente tem muita gente aqui. Têxteis, que a gente também tem bastante aqui. Não existe, assim, uma convenção e um pedido que seja para todas as profissionais da área de vestuário no Brasil. Cada cidade vai trabalhando pelas suas pautas, é isso? Exatamente, e isso enfraquece. Como você destacou, os sindicatos bancários negociam a nível nacional. Então, ele consegue uma negociação mais articulada, mais organizada.
Quando se fragmenta, cada cidade, cada segmento cuida da negociação, obviamente que se tem menos força para negociar. Tudo na vida é assim, desde os sindicatos até a sua rua. Se você sozinho liga lá para Águas do Imperador, ou se você sozinho liga para a Enel, pode ter certeza que eles vão te enrolar. Agora junta todas as donas de casa reclamando que o lixo não estão buscando lixo, aí você tem mais força. Isso que é o sindicato, não é? Com certeza. E o trabalhador precisa valorizar o sindicato, precisa acreditar na representação sindical, porque é o único meio dele ser ouvido junto ao empregador. Sozinho, vai ficar reclamando sozinho. O sindicato é um instrumento para legitimar a reivindicação do trabalhador. Voltando para outra atividade, quando eu comecei a estudar essa questão, para poder fazer a linguagem para todos nós entendermos, né, do que a gente está falando, né, eu vi que a outra atividade, ela tem essa questão, dava uma certa margem, né, para você negociar ou não. Essa margem agora vira instantânea. Ou seja, antes da gente começar o programa, você falou a respeito de um caso bem específico do STF, não é isso? Conta para o nosso telespectador essa situação real, se possível for, é claro, para a gente conseguir dar entendimento pleno para o nosso telespectador lá de casa do que a gente está falando. Bom, eu comentei com você no bate-papo inicial que eu havia recebido uma matéria de um colega do movimento sindical repassando para os advogados um comunicado que uma empresa de vigilância de Brasília fez aos seus trabalhadores em decorrência do fim da ultratividade das normas coletivas. Esse comunicado não foi feito em sigilo, então eu posso falar, né? A empresa comunicada, essa empresa mantém um contrato de prestação de serviço com o STF na área de vigilância. Mantém trabalhadores vigilantes terceirizados. Sim, né? Lá no Superior Tribunal Federal. No STF. E aí, o comunicado dizia o seguinte, que o Sindicato dos Empregados de Vigilante de Brasília não havia formalizado um novo acordo coletivo com o segmento patronal. E o acordo coletivo que perdeu a vigência, pelo fim da ultratividade das normas coletivas, deixaria de produzir efeito em relação a cláusulas como auxílio odontológico, auxílio acidente, eram 3 ou 4 benefícios que eu não me lembro como foram listados, mas todos que não estão previstos na lei, mas estavam previstos no acordo coletivo. E, inclusive, um bônus salarial por força de um aumento que não foi concedido. Então, o STF comunicou a essas empresas que, pelo fim da norma coletiva e pelo fim da ultratividade, ele não mais pagaria aqueles benefícios que estavam no acordo que deixou de ter eficácia. E aí a empresa estava comunicando aos empregados que a partir daquele momento não pagaria mais o bônus salarial, o auxílio refeição, o auxílio odontológico e auxílio médico. Estavam perdendo de forma abrupta e imediata pelo fim da ultratividade das normas coletivas. Então, a gente entendendo também de forma prática o que isso significa. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo. Fica com a gente e a gente volta rapidinho. Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assumiu o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contra-reforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal.
Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública e ainda abrir o mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós, trabalhadores, somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. Estamos de volta e vamos dar continuidade a esse nosso bate-papo hoje com o Dr. Murilo Batista, que é advogado, representa aí muitos sindicatos e está falando com a gente hoje sobre o fim da ultratividade. Eu tenho uma pauta organizadinha, bonitinha, e vou bem seguir a pergunta. O que ocorre na prática se há uma lacuna temporal entre o término da validade de uma negociação e a finalização de outra negociação? Bom, normalmente os sindicatos, quando mandam a pauta de reivindicação para o sindicato patronal ou diretamente para a empresa, certo, procuram estabelecer com a mesa de negociação, com os representantes na negociação, a manutenção da vigência das novas condições de trabalho na data base ou na data própria em que terminou a convenção, por exemplo, 30 de agosto, 31 de agosto termina um, 1º de setembro inicia outra. Certo. Então, se procura estabelecer como base de negociação a manutenção daquela data base para o início de validade dos novos benefícios. Certo. Enquanto os novos benefícios não são negociados, não são concluídos, se estabelece também a manutenção das cláusulas anteriores. Ou seja, pode, ainda que a lei encerre com a eficácia daquelas cláusulas naquela data, mas pode-se estabelecer pela via da negociação a manutenção daqueles benefícios até que se encerre a nova negociação. Essa ultratividade que a lei encerra pode ser estabelecida no instrumento de negociação, no instrumento prévio. Olha, as reivindicações são muito grandes, os percentuais de aumento são muito elevados, nós vamos demorar nessa negociação, mas nós vamos manter tudo que se tinha até hoje, até que a gente conclua. Isso pode ser estabelecido através de um instrumento para negociar, porque a negociação, ela tem como princípio a boa-fé. Se as partes querem negociar para chegar a um ponto comum, o maior exemplo disso é manter aquilo que se alcançou até aquele momento. Então, esse é o caminho que as assessorias jurídicas dos sindicatos usam para garantir aquilo que já se tem e não perder de forma abrupta, como foi o exemplo do STF. Maravilha. Então, existe uma maneira de tentar contornar o problema que a reforma trabalhista trouxe para os trabalhadores. É isso? Exatamente. E o contorno seria se estabelecer no início da negociação a manutenção das cláusulas até que se renove o instrumento coletivo. Seria essa forma. Mas é importante também que o trabalhador entenda que o fim da ultratividade é mais uma das questões que foram junto da reforma trabalhista e que é mais uma crueldade, porque às vezes a gente encontra subterfúgios para resolver um problema. E aí se esquece de que esse problema é novinho.
essa tolice de você perder os direitos adquiridos é novinha por conta da reforma. Então, criou-se uma alternativa, mas, na verdade, ela é uma alternativa por conta de um problema novo, não é isso? Com certeza, porque se a gente não consegue estabelecer a manutenção dessas condições de trabalho, isso pode ser usado pela representação patronal como um instrumento de pressão. Porque eles podem simplesmente, olha, a partir de amanhã você não tem o plano de saúde, você não tem o ticket de alimentação, você não tem o complemento do benefício previdenciário, então vamos renovar sem mexer em nada, mantendo do que está, para não perder. Então o fim da ultratividade, ela é maléfica para o trabalhador, porque ela pode servir como instrumento de pressão para tirar direito ou para não avançar. E a manutenção daquilo que se tem ser usado como uma forma de avanço, o que na verdade é um retrocesso. É um retrocesso. E na sua avaliação, e o senhor que há mais de 30 anos, não é isso? Falar a tempo é feio de vez em quando, né? Mas ao mesmo tempo nos dá a chancela de perceber que você viu muita coisa acontecendo. Né, profissionalmente falando, as mudanças trabalhistas, algumas boas conquistas e agora um espinhadeira abaixo, né? Olha, são mais de 30 anos de advocacia trabalhista, muitas mudanças, mas nada como foi feito através dessa reforma trabalhista. Eu posso dizer que o trabalhador não imagina ou não faz ideia do quanto ele perdeu com essa reforma. Infelizmente, com o rótulo de modernização trabalhista para gerar empregos, na prática a gente não viu nada disso. Nada de aumento. Viu o esvaziamento de demanda trabalhista, o esvaziamento da justiça do trabalho, talvez com um pano de fundo maior que sejam até conseguirem acabar com a justiça do trabalho, que é um sonho de muita gente. É um sonho de uma direita conservadora, digamos assim, não é? E se a gente fosse, a gente está chegando aí nos minutos finais do programa, né? Qual é o papel dos sindicatos para o nosso telespectador entender com o fim da ultratividade? Olha, se os sindicatos não conseguirem se reinventar após essa reforma, né, se reorganizarem e buscarem formas alternativas, até para se manterem economicamente, e conseguir fazer a representação dos trabalhadores, os trabalhadores só têm a perder. Porque com um sindicato forte, a gente consegue negociar de forma satisfatória. Com um sindicato enfraquecido, quem vai ser enfraquecido é o trabalhador. Porque o sindicato é o retrato da categoria. O sindicato não faz nada sozinho, não faz nada sem o trabalhador estar junto, estando junto e representando. Então, é muito importante, mais uma vez, a gente fala isso várias vezes no programa, mas a gente também, eu também me preocupo em dar essa voz para os nossos entrevistados, para que eles possam tentar elucidar para o nosso telespectador o quão importante ele fazer parte de um sindicato. Queria que você falasse sobre isso para finalizar esse nosso programa de hoje. Não resta dúvida, e veja bem, às vezes uma mídia induz a um afastamento do trabalhador do sindicato. Mas o trabalhador precisa ter voz própria, precisa ouvir todas as versões e chegar à conclusão própria de quanto é importante ele participar do sindicato. Não é só ser associado para contribuir financeiramente, não é isso, mas participar, procurar se informar, porque o trabalhador bem informado vai repercutir na hora da negociação. Ele não vai aceitar qualquer benefício, não vai aceitar a retirada de direitos, porque ele tem conhecimento daquilo que ele pode alcançar. É fundamental que se aproxime do sindicato, porque o sindicato ainda é um viés de representação sadia e legítima da classe trabalhadora. Maravilha. Doutor Murilo, muito agradecida. Foi um grande prazer conversar com o senhor. Espero que a gente tenha conseguido elucidar lá para o nosso trabalhador de casa o que é o fim da ultratividade e como é que ele tem que ficar de olho para estar junto com o sindicato para não perder direitos já adquiridos. Muito obrigado. O prazer foi todo meu estar aqui. Que bom. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana, sempre com um novo programa, falando sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.